Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos lugares mais assombrados do Rio de Janeiro, chamado Arco de Teles, tá pessoal? Parece que é um lugar realmente muito assombrado, que envolve aí um passado bem macabro, envolvendo uma suposta bruxa do século XVIII, com o codinome Bárbara dos Prazeres, tá? É uma história bem pesada mesmo, há relatos que existem registros históricos, tá, da polícia carioca, né, a polícia ali do século XVIII, parece que deixou isso registrado, tá, e essa mulher realmente existiu. Agora, se tudo aquilo que ela é acusada realmente aconteceu, isso eu já não consigo afirmar para vocês, mas é uma história aí com um desfecho bem surpreendente. Se vocês ficaram curiosos para conhecer um pouquinho sobre a bruxa Bárbara dos Prazeres, eu convido vocês a ficarem aqui comigo até o final do vídeo. Se gostarem, por favor, deixem o seu joinha, se inscrevam em nosso canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Eu sou Bruno Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Então, pessoal, a história de hoje envolve o Arco de Teles, né, que fica no Rio de Janeiro, no centro de Rio de Janeiro. Muita gente não sabe, mas aquele beco que fica abaixo do Arco de Teles, ele é tido como um local extremamente assombrado. Tem pessoas que consideram ele um local maldito e não passam nem perto dali. Principalmente aquelas pessoas mais antigas que descendem, né, daquelas primeiras famílias que moravam ali. Então, assim, essa história, ela é bem macabra, ela tem relatos ali que eu achei bem chocante, não imaginava que o Rio de Janeiro tivesse um local com essa história, fiquei bem surpresa mesmo. Então, essa história, ela tem início, pessoal, no século XVIII, mais ou menos ali no ano de 1743, quando foi construída a Casa do Governador. Aquela região, ela ficou ali com pessoas da alta sociedade, né, digamos assim, frequentando bastante aquele lugar e também procurando residências ali. Então foi por isso que nesse mesmo ano um juiz português, Antônio Teles Barreto de Menezes, ele construiu algumas casas ali para alugar. Tá? Então, como já tinha uma alta sociedade ali frequentando aquela região por causa da Casa do Governador, ele aproveitou essa situação e construiu essas casas e deu certo. Tá? As pessoas ali com, né, digamos assim, um poder aquisitivo bem melhor começou a procurar aquela área e ele conseguiu, alugar esses imóveis. Porém, pessoal, ali mais ou menos no ano de 1790, aconteceu um grande incêndio naquela região. Parece que esse incêndio ele começou numa loja de objetos usados e esse fogo ele se alastrou ali por aquelas residências, tá, que esse juiz tinha construído. Então parece que queimou muitas casas, realmente esse incêndio fez um estrago bem grande ali naquelas residências, tá? E o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram gravemente feridas e também ocorreu 2 mortes por causa desse incidente. Então, assim, como aquela região ficou muito chamuscada, ficou com o viço já bem degradado, as pessoas que moravam ali começaram a sair, tá, para procurar outros imóveis para acabar reformando aqueles ali que eles tinham comprado, mas só que muitos não voltaram. Por quê? Porque nesse período que eles estavam se recuperando para reconstruir aquelas casas, os moradores de rua daquela região acabaram tomando conta, digamos assim, daqueles imóveis ali que ficaram queimados. Então, pessoal, ali naquele ano de 1790, aquele lugar ali, né, o Arco de Teles, ele ficou um ponto muito pesado para marginais, tá? Então ali tinham moradores de rua que não tinham onde morar, mas também tinham marginais perigosos, tá? Parece que até um deles era conhecido na época como Olho de Gato. Dizem que ele era um marginal ali bem perigoso mesmo da época, e eles começaram a fazer os pontos, né, de negociação ali obscuras, né, digamos assim, naquele lugar, e acabou também se tornando um grande ponto para prostituição. Há relatos que ali naquele lugar, pessoal, para vocês terem uma ideia, centenas, tá, mas centenas de mulheres começaram a se prostituir ali mesmo na rua, tá, à luz do dia, para quem quisesse ver.
tá? Elas começaram a usar aquelas casas, né, que ficaram abandonadas, mas acabaram ali passando para a rua também. Um local bem caótico, com uma energia ali bem pesada, então as pessoas de bem já não procuravam mais aquela região ali para se instalar e o local ficou completamente abandonado, né, por famílias e começou a ser habitado somente ali por aquela galerinha ali, né? Então é aí nesse período de 1790 que a nossa personagem principal, né, aqui da história de hoje, a Bárbara dos Prazeres, começa então a aparecer. A Bárbara dos Prazeres, pessoal, ela não era brasileira, tá? Ela era portuguesa. Ela veio para o Brasil junto com o esposo dela. Tem algumas histórias que falam que a Bárbara veio solteira, mas os historiadores batem que não, que ela veio casada de Portugal, ela tinha só 18 anos e parece que ela já veio para o Brasil com uma carga bem grande nas costas, que era uma suposta culpa pelo assassinato da própria irmã lá em Portugal. Dizem que ela matou a irmã numa crise de ciúmes. Ciúmes de quem? Não sei, isso eu não consegui achar nas minhas pesquisas. Se vocês acharem, por favor, deixem aqui nos comentários. Então, o que que acontece? Ela veio para o Brasil casada, só que aqui ela se apaixonou por um homem brasileiro. Pelo que eu pesquisei, parece que ele era um escravo liberto ou filho de alguns escravos já alforriados. Então, ela se apaixonou por ele. Dizem que o marido já sabia desse romance, mas para não perder ela, porque, repito, parece que era uma mulher extremamente bonita, tá? Então o marido acabou aceitando essas escapadinhas, né, digamos assim, que a Bárbara dava com esse rapaz, mas chegou um certo momento que ela já estava tão apaixonada pelo amante que ela não queria mais perder tempo com o marido dela, queria ficar com o amante e também queria ficar com o dinheiro do esposo, que parece que não era nem um pouco pobre, tá? Então, com isso, pessoal, parece que ela bolou um plano para assassinar o esposo e assim aconteceu. Dizem que ela matou o esposo dela no momento em que ele estava dormindo do lado dela. Parece que ele estava de bruços, ela pegou um punhal e cravou na nuca dele, tá? Como a Bárbara, pela beleza dela e também pela própria situação social do esposo, ela tinha conhecimento ali com bastante pessoas, dizem até que ela teve alguns envolvimentos com a nobreza de Portugal. Parece que ela tinha já também esse vínculo forte com esses homens, né, de poder, e parece que um deles teria ajudado a achar ali um pobre coitado, um laranja, né, digamos assim, para que ele levasse a culpa do assassinato do marido da Bárbara e ela parece que saiu ilesa dessa situação. Só que quando ela ficou viúva, ela começou a não se cuidar muito com o amante, já estava meio que explícito ali a situação dela com esse rapaz. Então as pessoas, principalmente as mulheres, né, desses nobres, desses homens que tinham um poder aquisitivo melhor, elas também já não viam a Bárbara com bons olhos por causa do comportamento e por causa do ciúme também que elas tinham referente à beleza dela e que os esposos parece que espichavam ali um pouquinho o olho para a Bárbara também. Então ela não era muito bem vista na sociedade. Depois que ela assumiu esse amante, a situação dela piorou. Piorou ainda mais quando esse amante, tá, segundo ali as pesquisas que eu fiz, esse amante parece que começou a explorar, tá, a Bárbara. Explorar, talvez também de uma forma envolvendo a prostituição, não sei, tá, mas parece que ele também passou a mão ali em boa parte do dinheiro dela e ele começou a cobrar muito isso dela e ela começou então a ficar desconfiada que aquele homem não amava tanto ela assim, que estava com ela por interesse, e eu acho que ela não estava errada. Então ela acabou fazendo o quê? Para se livrar daquele amante que já estava sendo um peso na vida dela, ela acabou matando ele também. Como ele não era um homem, digamos assim, muito conhecido na sociedade, gente, eu não sei que fim que deu ali essa morte. Se ela matou e escondeu o corpo, ou se ficou por isso mesmo, não sei o desfecho que deu esse assunto. Só que quando esse amante desapareceu, a Bárbara desapareceu para a sociedade, né? Porque depois foi visto que ele tinha sido assassinado. A Bárbara ela já começou a ficar cada vez menos bem vista, né, pela sociedade. Então mesmo esses cavalheiros que gostavam da beleza dela, por medo também de se envolverem em escândalos, acabaram se afastando um pouco dela. E o que aconteceu? Ela ficou com um imóvel que era desse esposo dela, que ela matou, só que o dinheiro, pessoal, já estava começando a acabar, tá? Sozinha, né, com aproximadamente 20 anos de idade, ela não tinha parentes próximos. Para Portugal, parece que ela também não poderia mais voltar por causa do assassinato da irmã.
ela não se viu com outra alternativa, provavelmente não sabia fazer muitas coisas e se soubesse também, as mulheres daquela época não tinham muita chance no mercado de trabalho. Então o que aconteceu? Ela decidiu optar pela prostituição e ela começou a fazer ponto, tá, de prostituição ali no Arco do Teles. Como eu falei para vocês, ela era uma mulher muito bonita, chamava muita atenção, 20 anos de idade, então ela conseguiu muitos clientes. Tá? Então, assim, até parece que ela não era muito bem vista pelas outras prostitutas, porque parece que ela realmente ali chamava a atenção de todo mundo e as outras acabavam ficando um pouco incomodadas com aquilo ali. E ali ela começou a fazer, então, uma pequena fortuna. Parece que ela se envolveu com pessoas de poder aquisitivo muito grande, tá? Pessoas que parece que vinham de outros países para se encontrar com ela, pessoas da nobreza, tá? Eu não vou citar nomes porque isso não é comprovado, mas parece que teve uma pessoa muito importante da nobreza portuguesa que também se envolveu com essa mulher. Então, assim, pessoal, o nome da Bárbara, na verdade, não era Bárbara dos Prazeres. Esse nome, esse codinome, né, dos Prazeres, ela adquiriu por causa de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que estava ali naquele local e que depois foi retirada, tá? E parece que foi para uma igreja próxima daquela região. O nome dela era Bárbara Vicente de Urpia. Tá? Ela ficou conhecida nos registros policiais como Bárbara dos Prazeres e também como Bárbara Onça. Tá? Já vou explicar para vocês por que ela levou esse apelido de onça, tá? E é uma história bem pesada mesmo. Então, assim, ela começou a fazer essa pequena fortuna, né, que ela teve ali com os clientes dela, só que parece que tudo que ela conseguiu adquirir, ela perdeu também com os gigolôs, né, digamos assim, que ela acabou se envolvendo, parece que ela bebia bastante também, e nesses momentos em que ela estava bem embriagada, parece que eles, passava a mão ali no dinheiro dela e ela novamente ficava ali à beira da miséria. Parece que sobrou somente a casa mesmo e poucas moedas que ela tinha ali de reserva. Então, assim, pessoal, a Bárbara não era diferente de ninguém. O tempo começou a passar, ela começou a ficar mais velha. Mesmo sendo uma mulher ainda bem jovem, aos 40 anos, uma mulher de 40 anos ainda, bem jovem mesmo, mas naquela época a Bárbara ela já estava apresentando muitos sintomas de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Parece que ela tinha sífilis, parece que ela tinha outras doenças ali, que eu não vou mencionar aqui o nome, e parece também que ela tinha lepra. Então, o que aconteceu? A Bárbara, com 40 anos, ela já aparentava ser muito mais velha do que ela era. Ela já estava com poucos cabelos, porque a sífilis que ela tinha era muito forte, não foi tratada, acho que na época também nem tinha tratamento para essa doença. Então, ela acabou ficando ali praticamente sem cabelo. Ela perdeu muitos dentes, tá? Os dentes dela, o pouco que sobrou já estava assim apodrecendo realmente, então o sorriso dela já não era mais encantador como era alguns anos atrás. Ela já estava ali com úlceras na pele, ela já estava com verrugas, parece que a higiene pessoal dela estava deplorável, então a clientela dela simplesmente, desapareceu, tá? Como ela não estava mais conseguindo aqueles clientes, né, da nobreza, ela começou a procurar clientes ali com poder aquisitivo mais baixo, mas mesmo esses, tá, não quiseram mais ficar com ela. Imagina, naquela situação que ela estava, eles não iam querer mesmo. E com o tempo ela começou a ficar desesperada, porque ela viu que outras mulheres, né, mais jovens, mais bonitas do que ela, já estavam conseguindo ter aquilo que ela teve um dia. E aquilo ali começou a deixá-la muito transtornada, ela se oferecia realmente para qualquer homem ali na rua e eles não queriam. Eles ridicularizavam a aparência dela e ela começou a ficar muito agressiva por causa disso. Então parece que ela mordia, ela cuspia, ela avançava realmente nas pessoas e ela rogava maldições, tá? Então tem uma história, pessoal, que conta que teve um homem, né, da alta sociedade, que sempre que ele encontrava a Bárbara na rua, ela começava a rogar pragas para cima dele. Parece que ele era um cliente antigo dela, e quando ele passava com a esposa por regiões ali perto, ela começava a falar, e aquilo ali começou a deixar esse homem muito irritado, e ele então teria mandado 2 dos escravos dele darem uma surra na Bárbara, e parece que isso aconteceu mesmo. Ela levou uma surra, eles deixaram ela muito machucada mesmo, e o que aconteceu? Ela ficou com um grave problema ósseo
por causa dessas fraturas que ela teve e que não foram tratadas. Então, as pessoas da época, as amigas, né, que trabalhavam ali com ela e que não eram tão amigas assim, porque elas eram concorrentes, mas elas acabavam escutando e vendo essas histórias que aconteciam ali com a Bárbara. Então, parece que isso realmente aconteceu. Essa sua, ela levou mesmo e ela ficou muito debilitada por causa disso. Com o tempo, pessoal, ela ficou cada vez mais alucinada, porque a própria doença sexualmente transmissível que ela tinha já dava esse tipo de perturbação, né? E ela já estava ali na decadência mesmo, ela não tinha mais para onde correr. O que ela poderia fazer, que eram as prostituições, né, que ela praticava, ela não tinha mais essa possibilidade, tá? E o dinheiro dela já estava acabando, ela já estava praticamente morando na rua também. Então, o que aconteceu? Ela começou a pesquisar feiticeiros locais e parece que ela encontrou, tá? Parece que ela encontrou um feiticeiro local ali e disse para ela o seguinte, que ele poderia ajudar ela a curar aquelas úlceras que ela tinha, mas ela queria mais. Ela queria voltar a ser a mulher que ela era. E ele parece que prometeu isso para ela, só que seria um ritual muito complicado para ela fazer e envolveria sangue de pessoas, tá? Ele disse que ela teria que pegar algumas ervas específicas, mas para que esse plano desse certo, esse elixir, né, desse certo, ela teria então que ter sangue morno misturado com essas ervas e que esse sangue precisaria ser de criança. E aí ela começou então, ela pegou aquele dinheiro que tinha sobrado, pouco dinheiro que sobrou, parece que ela comprou tudo em doce, tá? Colocava ali na bolsa dela e saía ali pela rua procurando filhos de escravos e filhos dessas pessoas que também moravam na rua. E parece que ela começou por esses. Então, a história conta, tá, pessoal? Essa parte da história que ela é acusada não foi confirmado. Mas isso está na diligência de 1808, quando Dom João VI fundou a polícia no Rio de Janeiro. E uma das primeiras diligências era contra a Bárbara. Então, essa história realmente ganhou uma proporção muito grande, e isso é fato. Agora, se isso tudo foi comprovado, a gente não sabe, até porque a polícia não conseguiu a confissão dela, e vocês vão saber por que a polícia não pegou a confissão dela, tá? Então, o que aconteceu? Ela começou a pegar essas crianças, ia levar para casa dela, tá? Que parece que na época ficava na Cidade Nova. Ela pegava essas crianças, atraía, dizem, tá? Isso foi contado, pessoal, por uma prostituta que escutou, supostamente, a Bárbara falando, tá? Em um dos bares ali da região que ela foi, e que no momento que ela estava com muita loucura e embriagada também, ela teria confessado. Então, essa prostituta teria procurado a polícia, horrorizada com tudo que escutou, porque realmente, quem escuta uma história dessa sairia correndo para chamar alguém, tá? Acho que ninguém faria diferente. Ela pegou, parece que ela confessou que ela atraía essas crianças para casa dela, amarrava essas crianças pelo pé, deixava elas penduradas e ali ela começava então a esfaquear essas crianças, tá? Eu não sei se ela matava primeiro ou se ela fazia, né, essas mutilações ali com as crianças ainda vivas, mas eu acredito que as crianças estavam vivas, porque esse feiticeiro falou que o sangue tinha que estar o mais fresco possível e o mais morno possível, tá? Então dizem que ela fazia esses furos com a faca nessas crianças e botava um barril embaixo para que esse sangue pingasse ali dentro, tá? E formasse ali uma banheira, né? Para que ela pudesse tomar o banho de sangue morno de crianças junto com essas ervas que o feiticeiro tinha recomendado para que a juventude dela voltasse, tá? Então dizem que ela já estava tão alucinada, tá? Pela doença, pela embriaguez, que ela acabava dizendo para todo mundo na rua que ela já estava ficando bonita novamente. Mas as pessoas não davam muita importância para isso porque achavam que ela era louca. E ela, acredita que na loucura dela, realmente se via como ela era no passado. Então parece que ela começou a fazer isso. Não tem a quantidade exata, tá, pessoal, de quantas crianças ela matou. Isso está registrado, parece que está registrado nos documentos antigos da polícia, mas dizem que foram muitas crianças. Muitas, dezenas de crianças, tá? Que ela raptou e que ela teria feito esses rituais. Por isso, aquele ditado, a bruxa está solta, parece que surgiu por causa da Bárbara, tá?
Então, o que aconteceu? Ela começou a pegar essas crianças, mas como essas crianças já estavam ali acabando mesmo, assim, de tanto que ela pegou, parece que sobraram bem poucas crianças ali naquela região, filho de mendigos e de escravos, é que ela começou então a rondar as casas das pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor. Só que ali, nessa época, já tinha se espalhado esse caos, tá, na região, as pessoas já estavam com muito medo que seus filhos fossem raptados, então as crianças começaram a ficar cada vez mais reclusas dentro de casa. E isso dificultou muito o trabalho da Bárbara, porque ela começou a perder a chance de raptar essas crianças. Então, o que ela fez? Ela começou a rondar, tá, a roda dos enjeitados, essa roda da Santa Casa. Parece que existiu mesmo, tá, pessoal? Onde os bebês eram colocados ali numa espécie de uma roda mesmo, um mecanismo, tá, onde tinha uma espécie de bandejinha, aonde as mães ou as famílias dessas mães que não queriam aqueles bebês colocavam essas crianças ali dentro, tocavam um sininho e nisso a roda girava e a enfermeira que estava ali dentro pegava essa criança, acolhia essa criança para mandar para algum orfanato. Essa roda, ela foi criada para que as pessoas parassem de matar esses recém-nascidos, porque tinha muito disso, né? As prostitutas, pessoas ali da alta sociedade, onde as filhas se envolviam, né, com pessoas ali de uma classe social mais baixa, e quando essa criança nascia, eles jogavam fora, literalmente, a maioria delas eram afogadas, tá? Então eles fizeram essa roda para que essa matança acabasse, e funcionou, parece que ajudou muita criança. Só que a Bárbara começou a rondar essa roda dos enjeitados. E o que aconteceu então, pessoal? Teve uma noite em que ela ficou na espreita dessa roda. Parece que ela não conseguiu pegar nenhuma criança e na primeira tentativa que ela teve, ela já foi flagrada por uma enfermeira. Parece que tinha uma enfermeira que estava ali próximo e achou suspeita a movimentação da Bárbara ali na frente. Até que nisso chegou uma senhora com a criança para colocar ali na roda e nisso a enfermeira deixou aquela criança ali por alguns minutos para ficar observando o comportamento daquela mulher. E não deu outra, ela estava certa. A Bárbara veio, se aproximou. No momento em que ela botou a mão para pegar essa criança, a enfermeira parece que puxou essa bandeja e que por muito pouco a Bárbara não perdeu as mãos, tá? Porque era um mecanismo, então no que ela colocou a mão, a roda ficava, ela trancava a mão nesse mecanismo, a roda girava, então ali ela poderia acabar quebrando a mão dela. Só que ela acabou se soltando. Mas a enfermeira contou essa história para as pessoas responsáveis ali dessa casa, dessa Santa Casa que acolhia os bebezinhos, e elas começaram então a espalhar, né, essa informação que a Bárbara tentou roubar esse bebê. Porque a Bárbara, apesar das pessoas não repararem muito mais na aparência dela, todos sabiam que era ela, né, que andava ali naquelas redondezas. Então, o que aconteceu? Começou a se espalhar e isso dificultou ainda mais a vida dela. Foi feita, então, essa diligência, tá, de Dom João VI. A polícia foi atrás da Bárbara, alguns moradores também, porque nessa época, pessoal, até acontecer esse flagrante da Bárbara tentando roubar essa criança, outras pessoas já haviam sido acusadas, tá, inocentemente, de terem cometido esse tipo de crime com essas outras crianças que haviam desaparecido. Então, a situação da Bárbara já estava muito complicada, porque nessa época em que a enfermeira viu ela tentar roubar o bebezinho, foi a mesma época que os corpos dessas outras crianças começaram a aparecer. Então, começaram a aparecer na floresta, começaram a aparecer em terrenos baldios. A família foi lá fazer o processo de reconhecimento, foi uma coisa muito dolorosa, tá? Dizem que foi muito difícil mesmo esse tipo de situação. Então, com essa notícia que a Bárbara já tinha tentado pegar aquele bebezinho, a população ficou enfurecida, tentou pegar ela, tentou fazer justiça com as próprias mãos, junto com a polícia, que também estava à caça dela nessa época, mas parece, pessoal, que ela conseguiu fugir, tá? Dizem que ela cortou o cabelo, que ela trocou a roupa que ela estava usando, porque parece que ela já usava praticamente só uma roupa durante muito tempo, mas ela tinha ainda as roupas, né, dela da época de glamour, então parece que ela tentou se arrumar um pouquinho, digamos assim, como as pessoas já faziam muito tempo que não tinham mais parado para observar as feições dela, já tinham até esquecido como é que ela era. E isso, segundo a polícia, parece que facilitou muito a fuga, tá, dessa mulher. Então ela não foi encontrada, só que no ano de 1830 foi encontrado um corpo de uma mulher num rio próximo. E mesmo esse corpo já estando ali em processo
de decomposição muito avançado. Tem pessoas que afirmaram que esse corpo era da Bárbara, tá? Mas, né, a polícia nunca teve certeza disso e o caso ficou por isso mesmo. Então, assim, pessoal, ela ficou taxada, tá? Ela é taxada até hoje como bruxa. Tem pessoas que afirmam, que acreditam que ela está viva ainda por causa desses elixir, né, que ela tinha, desse elixir que ela tinha fabricado, digamos assim, a mando desse feiticeiro local, né? Já é uma história bem, né, já é bem surreal mesmo, mas tem pessoas que acreditam que essa feitiçaria, essa bruxaria deu certo, e tem pessoas que não, que acreditam que isso não existe, né? Esse elixir da juventude que ela procurava não existe, mas que ela, sendo já um espírito bem atormentado, ela estaria ainda até hoje vagando pelo Arco do Teles. Então, pessoal, essa região é muito procurada pelo turismo, né, ali carioca. Tem bastante bares ali na região e parece que é bem lotado mesmo, tá? Então, assim, pessoal, esses garçons que ficam fazendo o fechamento do bar, eles afirmam que no momento ali que eles estão encerrando, eles escutam, eles afirmam, tá? Isso foi afirmado em reportagens recentes, que eles escutam uma gargalhada de mulher vindo ali bem próximo ali do arco mesmo. Eles falaram que já foram ali investigar nessa situação para ver quem era, se era alguma moradora de rua que estava tentando assustar eles, mas eles nunca encontraram. Só que teve um desses garçons que falou que ele foi sozinho, que ele estava escutando essa gargalhada, era sempre a mesma gargalhada. Ele ficou muito curioso, ele acabou não falando para ninguém e ele foi sozinho tentar verificar essa situação. Só que no momento que ele chegou próximo, que ele viu que ele estava sozinho, mas que ele viu essa gargalhada vindo de uma sombra que tinha a mesma silhueta de uma mulher, ele saiu correndo. Então ele disse que ele viu um vulto de corpo inteiro, um vulto com formato, tá, de corpo de mulher e que não parava de rir. Dizem que ela ria freneticamente e a Bárbara, segundo relatos, ela tinha esse hábito de gargalhar ali no meio da rua já na sua loucura. Então dizem, parece, né, que essa prostituta que denunciou ela também teria contado que a Bárbara, ela gargalhava muito, que quando ela se olhava no espelho, ela se via na juventude. Ela não se via do real estado que ela estava e que aquilo ali talvez tivesse a ver com esses banhos de erva que ela estaria tomando, tá? Então, assim, muitos falam, tá, que essa história é verdadeira, porque aí nós temos dois pontos, tá, pessoal? A Bárbara, ela ficou conhecida como onça justamente por isso. E isso está nos registros da polícia, né, dos registros bem antigos ali da polícia carioca. Então ali está o nome dela, Bárbara dos Prazeres, que é o codinome, né? E Bárbara Onça, outro codinome também. E esse apelido, digamos assim, foi por causa da ferocidade com que esses corpos foram encontrados, tá? A ferocidade, a violência com que essas crianças foram assassinadas, foram apunhaladas até a morte, tiveram o sangue totalmente drenado, tá? Para que ela pudesse tomar esses banhos. Então foi uma violência muito grande, por isso que a polícia colocou nesses documentos como esse codinome Bárbara Onça. Aí entra essa questão, tá, pessoal? Ela existiu, ela foi acusada de ter feito tudo isso. Agora ninguém viu ela fazendo. Isso foi contado por uma prostituta, tá, que teria escutado esse relato da Bárbara quando ela estava embriagada, mas alguma coisa talvez tivesse realmente sentido, porque alguém matou essas crianças. A Bárbara, ela já não estava bem e ela dizia que ela estava ficando bonita por causa de um ritual que ela estaria fazendo. E quando o Dom João VI criou a polícia e colocou essa diligência dela, ela, tratou de sair correndo, mas também ela pode ter fugido porque ela já estava sendo ameaçada pelos moradores que já estavam desconfiando depois que essa enfermeira viu que foi ela que tentou roubar o bebezinho. Então, para que ela tentou roubar o bebezinho? Ela não tinha condições de ter filhos, pela história ela não teve mesmo filhos, tá, pessoal? Não sei se porque não podia ou porque não queria, mas ela não foi mãe. Então, assim, por que ela queria aquele bebê? Ela já estava totalmente alucinada, né? Tanto pela doença, quanto pelo alcoolismo, né? Como pela depressão de não ser mais a mulher jovem e bonita que ela era.
Então, assim, é uma história bem controversa, tem bastante coisas ali que são registradas, tem historiadores que afirmam, tá, essa história. Então, assim, agora a parte da bruxaria já não é confirmada, né, se ela realmente executou esses assassinatos. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Será que a Bárbara dos Prazeres era realmente uma bruxa? Será que ela cometeu esses crimes com essa forma tão brutal com crianças? Né? Será que aquele corpo que estava lá naquele rio onde foi encontrado era o dela? É realmente um ponto de interrogação, mas eu quero que vocês deixem aqui seus comentários. Se souberem de mais alguma coisa a respeito desse caso, pessoal, por favor, deixem aqui comigo, que a gente pode fazer de repente mais um vídeo falando sobre outras informações que eu não consegui aqui passar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, tá certo? Um beijo grande e até a próxima. Se inscrevam em nosso canal, hein? Deixem seu like, é bem importante para nós. Tchau, tchau! Ha ha ha!